santuário, louve-o em toda a terra, louve-o, exalte ao Senhor, glorifiquem seu poder, louve o seu grande e santo nome, louve ao Senhor. Desde o nascer do sol, que o seu louvor seja ouvido, de leste ao oeste e de norte ao sul. Tudo que eu quero é louvar ao Senhor para sempre. Quero agradar-te, ó Deus, com meu louvor. Tudo que eu quero é louvar ao Senhor para sempre. Quero agradar-te, ó Deus, com meu louvor. Louve-o no santuário, louve-o em toda a terra, louve-o, exalte ao Senhor. No programa de hoje estamos recebendo a senhora Carmen Silva Dias e o senhor Luiz Antônio Dias. Eles são coordenadores do programa Amor Exigente. Hoje vai ter um papo muito bom. Também estarão abordando o tema violência doméstica contra criança e adolescentes. Portanto, se o tema diz alguma coisa a você, vamos entrar em contato. A sua opinião é muito importante. É muito importante o parecer de vocês, o que vocês estão achando do programa, se há temas que vocês gostariam de estar discutindo. Entre em contato conosco desse outro lado aqui, no nosso telefone. Agora é um novo telefone, que é o 11 73 18 84 36. Temos uma especialista para falar com você. E vai tirar suas dúvidas. Olha, é muito prazer em estar com vocês. Nós já nos conhecemos há algum tempo e hoje o tema realmente é um pouquinho diferente do último. Mas vocês, eu tenho certeza, pelo pouco que vocês já me disseram da peregrinação, que também tiveram filhos, um filho no qual deu muito problema. E hoje eu estou vendo, né, que a Silvia é pedagoga, com licenciatura em violência e infância pela USP. Então, eu acredito que você também, apesar de todo o teu conhecimento, foi difícil a luta com o seu filho. Foi. Mesmo com todo esse conhecimento, você foi procurar esse conhecimento depois? Não, foi durante, né? Durante o processo. Porque até então eu acreditava que a mãe violenta, né? Porque a gente, quando sofre uma violência na infância, né, com os pais, você reproduz essa violência em casa. Verdade. Então é um processo muito antigo, vem dos nossos avós, essa violência. Porque se acreditava que o adulto tinha todo o poder em cima da criança, né? E ainda muitos até hoje. Não tinha diálogo, então era tudo na base da surra mesmo. Então começava aí a violência, né? Então falou, não leu, o pau comeu, vamos dizer assim, né? Então a família sempre foi formada assim. Eu achava, até então, antes de estudar, eu acreditava na palmada. Achava que a palmava educava, né? E depois que eu fui descobrir, você... Sendo ignorante, você acredita em tudo. Depois que você começa a estudar e ver os casos, estudar os casos, aí você vê que realmente você pode educar uma criança sem tapa no diálogo. Nem um tapinha? Nem um tapinha. O tapinha não dói, né? Que falava, né? Na música. E hoje eu conheço bastante crianças que os pais são amorosos, né? Conversam, dialogam e dá resultado. Eles conseguem colocar as regras sem nenhum tapinha. Então, isso me fez crer, né, após o curso de Telelacre, que era um curso à distância e tinha uma parte presencial. Então, os professores davam tarefas para a gente cumprir, e eram umas tarefas bem difíceis, né? E uma delas era passar um abaixo-assinado de quem era contra a palmada. E tinha muita gente a favor da palmada, isso era muito difícil, né? E aí você tinha que explicar que não, que você estava em um estudo, não sei o quê, que se você dialogasse com a criança, ia ser diferente. Mas as pessoas, não, mas eu sou a favor da palmada, né? A palmada educa, assim, e tal. E aí era difícil para você convencer a pessoa, né? Mas isso é coisa mais de mãe ou de pai?
Olha, eu acho que de mãe e de pai, porque quem educa, na verdade, até muito tempo, né, que fica com a criança é a mãe. Agora que as famílias estão mudando um pouco, os pais, né, o pai e a mãe fazem um revezamento de trabalho, né? Então, agora os dois. Mas o que a gente vê hoje é muita permissividade, que é o contrário, né? Que também deseduca. A ausência de limites. A ausência de limites também deseduca. Então, assim, a gente foi, né, vendo que a violência gera mais violência. A gente está vendo no mundo de hoje, né? A violência, a ignorância e a permissividade e o não, né, não tratar a criança, deixar-a isolada, também é uma violência. Então, isso tudo me fez crer, né, e passar para os pais. Hoje em dia, que eu trabalho com criança pequena, me fez passar para os pais em palestras, né, que a gente faz com os pais nas reuniões de pais, a gente fala muito sobre isso. Que eles têm que conversar muito e eles não querem perder tempo com o filho. Então é mais fácil dar um brinquedo. Eu te prometo, faz uma chantagem. Se você melhorar na escola, você vai ganhar um presente. Então é assim que eles tratam o filho. E a gente fala que não, que a gente precisa conversar com o filho, saber. Aquele diálogo que o nosso amigo falou agora há pouco, né, José Carlos. Que conversar é uma coisa e dialogar é outra bem diferente, né? Saber da vidinha dele, como que está na escola, desde pequeno. Porque aí ele vai saber que a mãe realmente, o pai gosta muito dele, pelo que ele é. Né? Porque senão as crianças já estão vendo muita violência na televisão, muitas coisas horrorosas. E se você não mostrar o outro lado para ele, ele vai viver aquilo que ele vê no bairro dele, na periferia, na televisão. É verdade. Entendeu? E para você, Luiz, violência, o que vem a ser violência doméstica? Violência, para mim, é já uma coisa muito extremada, quando você já passou do limite do aceitável, do razoável. Com 42 anos de convivência, eu ainda acho que uma palmadinha faz muito bem para a saúde. Não deseduca, não, muito pelo contrário. Que a natureza nos dá esses exemplos. Qualquer outro animal da natureza pune a sua cria, para que a cria aprenda a sobreviver depois sozinha. Porque a mãe, no caso, vai abandonar o filhote em um determinado instante da vida. E jamais poderão até se ver de novo, né? E ensina através, às vezes, de um ato mais forte. Tipo, se eu não te ensinar que a vida vai te tratar assim, vai esperar que a vida lhe trate, você não vai saber como lidar. Não aquela coisa maluca de espancamento. Mas, às vezes, era mais numa fase assim, sabe? Aquela fase tranquila, como se fosse um carinho. Sem força, lógico, né? Mas hoje, depois que a gente tem filhos adultos, né, e netas, a gente já não aplica nas netas essa mesma coisa. Para você ver como é interessante. Você se reformula com o tempo, né? Mas na minha geração, por exemplo, a sociedade era moldada com aquele estereótipo, né, comportamental. Escreveu, não leu, o pau comeu. Não faça que você vai ser punido. Mas só que ninguém me avisou que eu ia ser punido. Nós éramos punidos sem sabermos o porquê. Sem dúvida. Então, isso é que eu acho que foi o grande erro. E quando houve esse rompimento de liberdade pós-ditadura, hoje o povo tem só direito, ninguém mais tem obrigação. Então, agora o Estado entra na tua casa, que você beliscar teu filho, e aí for na delegacia da queixa de você, fizer um exame de corpo de delito, o pai e a mãe vão ser processados. Ou seja, é muita liberdade, é muito direito para quem não sabe usar. Que freio que você consegue pôr num cidadão desse? Realmente, a criança não tem limite e não vai saber. Porta aberta para drogadição. Muito embora o que a Carmen falou é uma coisa muito interessante. A falta de informação Sim, é mais fácil nós reproduzirmos aquilo que vimos e ouvimos. E nós só vimos e ouvimos pessoas desinformadas, emocionalmente instáveis. A partir de um momento que você tem um novo olhar de quem entende, de quem mostra resultados, como a Carmen disse. É verdade. Porque aí você também me remete quando você diz, agora com meus netos eu não conseguiria bater. Então eu diria, então você precisou ter uma experiência e ver que aquele jeito não deu certo. Porque agora você mudou todo o estilo. Isso. Então a gente deveria nascer com uma idade mais avançada, né? Ou com mais experiência. Eu acho, Cláudio, que a grande vantagem que nós estamos conseguindo passar para essas gerações que estão vindo é que nós aprendemos com os nossos erros e estamos nos corrigindo.
Coisa que as outras gerações não fizeram conosco. O erro veio progressivamente de geração em geração Mas não vamos nem dizer, porque assim, hoje o avanço tecnológico é absurdo. Não tem como, né? A expectativa de vida aumentou-se muito. Então, em algumas décadas para cá, que não são tantas, 20, 30 anos, deu uma reviravolta, as pessoas eram desprovidas da informação. Então, eles não podiam dar o que não tinham. Mesmo porque nós éramos um país de, vamos dizer, né? Hoje que nós estamos saindo, não, hoje nós podemos ver que o nosso país melhorou muito, avançou. Sim. Hoje os meios de comunicação deram mais armas, toda a tecnologia trouxe melhor qualidade de vida. Então, hoje a gente vive numa condição melhor. Os nossos pais, mesmo tendo uma idade mais avançada, eles também estão vivendo os finais da vida deles, que já não têm mais essa vida plena. Eu mesmo tenho uma mãe que já tem uma idade mais avançada, mas os recursos permitem ter uma vida até um pouco melhor em tudo, clínico, mesmo... Sem dizer que as mulheres antigamente tinham 8, 10 filhos, né? Sem dúvida. Então ela o maior tomava conta do menor, né? Às vezes tem a mãe que nem batia, que mandava o irmão bater, ó, dá uns tapas nele e resolve o problema. Mas assim, pelas questões que você falou, sociais, né, culturais, e até assim, de estilo de vida mesmo, né, que eles moravam. Agora, quem morava no campo já não tinha tanto problema, né? Botava todos os filhos para trabalhar e não tinha tanta violência, porque eles viviam lá fazendo alguma coisa, trabalhando, eles já começavam trabalhando. Até isso mudou, né? O ECA já mudou até nisso. Não pode trabalhar menor, né? Só com 14 anos aprendiz, até isso. Então, quer dizer, as crianças, em compensação, eles apanhavam, mas em compensação eles sabiam o valor das coisas, né? Tinha uma coisa assim. Os pais batiam por ignorância, porque eles também foram tratados assim. Sem dúvida. Eu bati no meu filho porque eu também fui tratado assim. Então, eu copiava extremamente o que minha mãe fazia comigo. Não meu pai, mas a minha mãe, sim. Porque a gente ficava os 3 sozinhos em casa. Estão falando que a mulher pune mais? Pune mais. Porque o homem só olhar, tal. Não, mas o homem está ausente da casa. Está ausente da casa. Quem está atritando é realmente agora não, agora os papéis já se inverteram, né? Mas o homem, por exemplo, quando o Luiz chegava em casa, já estava resolvido o problema, já tinha batido, já tinha feito tudo o que tinha que fazer, né? E depois que eu comecei a estudar isso, eu falei, nossa, como eu era ruim, mas eu era muito... E meu filho hoje conta para minha neta, que tem 36 anos, ele fala, olha, a avó era ruim, né? Aí ela fala assim para mim, conta uma história da sua infância, avó. Aí eu era ruim mesmo, contava que batia nele e tal. Eu falei, essa é uma sorte que você tem um pai e uma mãe que são muito bons para você, né? O máximo que eles colocam é de castigo. E ela sabe por que colocou, então tem as regrinhas lá e tal. Então a criança, igual a dona da televisão lá que faz sucesso, a Super Nani, ela fez sucesso por causa disso, porque falta de limites, né, em casa. Então aí colocaram o programinha Super Nani e fez sucesso. Mas em nenhum momento precisa bater na criança, nem gritar. Mas quando a mulher está envolvida nos problemas lá do dia a dia, falta de dinheiro, sobra tudo para ela vai se lamentar, ela vai gritar, vai xingar e vai bater na criança, se ela não tiver essa consciência, entendeu? Por que hoje eu não bateria na minha neta? Ela já ficou na minha casa vários dias. Por quê? A gente tem mais tempo para dialogar, é diferente, você não está preocupada em ganhar o dinheiro e cuidar do filho, porque o marido vai chegar, fazer tudo essas questões do dia a dia, do cotidiano. Então, a mulher, depois que ela vira avó, ela é totalmente diferente. Vocês não tiveram neto, vocês vão ver. E a criança de hoje em dia, como diz as crianças índico, né, ou cristais, elas estão muito inteligentes. Então, se você não dialogar, elas te engolem. Verdade. Por isso que elas partem muitas vezes para a droga. Porque o caminho da droga para ela é a felicidade. O caminho da família é a infelicidade, porque ninguém conversa, não tem diálogo com o pai e com a mãe. Então, ela precisa de alguma coisa que sustente. Elas vieram no mundo para consertar o mundo, mas se o mundo não conserta, ela pode cair para o outro lado também. Mas você mostrou uma coisa muito interessante, Carmen, quando você está dizendo que hoje você, na qualidade de vó, com uma condição econômica melhor, isso, você também. não fica angustiada, não tem ansiedade para correr atrás daquilo que propicia uma qualidade de vida. Isso. Porque hoje os pais, ambos trabalham, pai e mãe, normalmente, e o foco deles é ainda construir alguma coisa. Hoje vocês têm construído e têm um outro olhar. Vocês têm um olhar muito mais afetuoso, com mais paciência, e é o que você está chamando a atenção, não precisa ser nem ser tanto ao céu, nem tanto à terra. Isso. Família,
não é só o trabalho. Isso. Família, nós precisamos dialogar, porque, de repente, esses nossos filhos é que amanhã estão conduzindo tudo isso. Tanto que quando eu vou dar bronca numa criança para os pais, ó, seu filho está saindo um pouquinho da regra, tal, tá. Hoje na minha sala teve uma lutinha lá, luta mesmo. E eu estava super afônica, e eu virei de costas, eles já estavam lutando e as crianças torcendo para o outro. Bruno! Aí o que eu fiz? Eu falei, eu não vou conseguir falar com eles agora. Eu falei, vocês dois vão para a diretoria e tal, né? Aí eu tirei, porque eu estava, naquele momento não era para mim. Eu falei, deixa eu descansar, vou levar lá, depois eu converso com eles. Aí a diretora veio, pede desculpa, não sei o quê. Eu falei, estavam lutando e a turma torcendo por um determinado menino ainda. Aí eu falei com a mãe dos dois, eu falei, mas não é para bater, é para conversar e colocar regras em casa, né? Porque eu já tinha falado com o pai de um deles. O menino sobe no teto, já quebrou a televisão, já fez tudo. Mas o pai é permissivo, um deles o pai é permissivo, acha bonito o filho quebrar a televisão, trepar no lustre, vamos dizer assim. Faz tudo que não deve. Às vezes o filho também é imperativo. E deixa ele o dia inteiro no videogame, né? Falei, então, em vez do senhor... Não, nunca bati no meu filho. Falei, então tá bom. Mas vamos colocar umas regras para melhorar aqui na escola, porque ele já estudou ano passado, ele está esse ano, ele não sabe nada, não sabe nem escrever o nome dele. É o mínimo que uma criança, a identidade da criança. E o nome dele é pequenininho, é João. Como que ele não vai escrever o nome dele, João? É muito pequenininho. Então, que idade ele tem? 5 anos. Toda criança, 5 anos, eu sei que tem, né? Mas ele tem que ter, em algum momento, uma hora de tranquilidade. Então, né? mas nesse caso, por exemplo, a partir do momento que foge um da pouco. normalidade Sim. do grupo, ele tem um transtorno. Com certeza. E esse transtorno tem que ser orientado à família. Então a gente fala isso, que eu já tive vários alunos hiperativos. Então tem que buscar um neuropsicólogo para que faça alguns Então, testes. sempre a gente fala assim, vamos no neuropediatra, vamos encaminhá-lo, né? Mas o neuropsicólogo é porque ele faz uma avaliação com teste a nível de coordenação motora, tudo, né? assim, verbalização, memorização, espacial. Então, concentração, aquela coisa toda. Então, isso é fundamental. O papel aí que entra na nossa classe, com psicólogo. Certeza, não, com certeza. Não, a gente encaminha muitas crianças, né? E o diagnóstico chega para a gente mesmo, porque a gente vê uma diferenciação, é muito diferente. Fugiu da normalidade, tem algum tipo de transtorno. Com certeza. Que a criança não tem atenção, ela não tem culpa. O cerebrinho dele está trabalhando... Está trabalhando muito. 100 km por hora. Então, são coisas, por isso que não pode bater. Isso que eu falo. A criança às vezes não enxerga, não vai ter atenção. E a família nem percebeu que a criança não enxerga. A gente percebe quando vai chamar ele próximo e a letra está ali próxima e ele não enxerga também. E são coisas que a casa... Então, essa coisa da falta de estar acompanhando o filho vem lá da base. Então, quando a gente está falando sobre a violência doméstica, a gente também vê mais o lado... Porque quando a gente vai estudar o perfil da delinquência dos jovens e o que levam, e quem são esses delinquentes e o que eles estão fazendo, nós vamos pegar uma base de uma privação afetiva, onde já começa com essa família, que saiam, modelo, pais separados, modelo de irmãos. E aí a agressividade vem num contexto não tão bem parecido a esse. Então, quando nós estamos falando, podemos até vermos uma família relativamente estável, quando a gente fala assim, a gente ouve assim, mas fulano, a filha do fulano foi abusada, né? E essas reclamações. E aí, quem são esses abusadores? Aí a violência. Então, esse tipo de violência, da onde que parte, Luiz? É o mais próximo possível, isso que é o pior das situações. Porque é o molde, né? E esse molde é muito complicado de ser quebrado, porque a gente vê violência doméstica. Teve até um caso bem recente em Ribeirão Pires, que os 2 meninos foram no Conselho Tutelar pedir para serem guardados pelo Estado, e o Estado negou a eles a chance e falou, não, vai para casa, seu pai e sua madrasta vão. Né? Lembra que eles foram literalmente esquartejados e jogados num saco de lixo, para que o lixeiro fizesse a coleta dos 2 corpos como sendo lixo. Então, às vezes a gente tem que ter também, tirar esse ranço desse rótulo. A molecada é muito pilantra, muito ativa, muito não sei o quê. Inventa, né? Então, o adulto passou a ter uma certa desconfiança desse comportamento. Ali esse caso ficou bem evidenciado, essa distância. Não é possível que esses 2 meninos
sabe? Conversamos com o pai, com a madrasta, não detectamos esse perfil. Esse manejo está errado. Pode devolver. E eles pedindo socorro. Lógico, toda regra tem sua exceção. Mas ali ficou uma coisa bem evidenciada para nós, que lidamos, né, mais com adolescência, que às vezes a gente tem que parar, mudar um pouco o foco. Peraí, vamos investigar um pouco melhor isso daqui? Vamos ver a origem direitinho? Não é só o imediatismo do ato. Porque o jovem, quando entra na delinquência, é pelo imediatismo, né? Verdade. É. Recompensa rápida daquilo que eu não tenho em casa. Então, se eu conseguir ter esse êxtase mais rápido, de uma forma extremamente eficaz, eu não vou precisar mais da figura do pai e da mãe. E transfere para as drogas. Mas quando você fala isso, você me remete ao seu filho. Era Com assim na sua certeza. vida? Não a esse nível, mas hoje a gente, com o entendimento, e é interessante, né, Cláudio, que a gente só, quando a gente fala inventário pessoal, vai falar isso para quem está entrando no mundo da dependência química ou não tem conhecimento, porque não nos é ensinado que o inventário pessoal deve ser feito sempre em casa. Desde quando o filho nasceu, já teria que fazer o inventário pessoal do pai e da mãe. Não projete nessa criança o que você não conseguiu ser. Não dê a ele carga emocional que você não sabe administrar. Mas se você não sabe nada disso, você vai reproduzir. Vai. Eu vejo um exemplo bem prático daquele jogador de futebol agora do Santos que está hiper famoso. Todos conhecem o pai dele, não conhece? O seu fulano de tal. Sim. E a mãe, ninguém conhece. É. Por quê, Cláudio? Será esquerda. Porque eu projetei no meu filho isso. O que eu não consegui ser, ele está me suprindo. Então eu vou aparecer ao seu lado. Se ele tivesse dado errado, fatalmente a mãe ia aparecer na mídia. E o pai ia estar escondidinho em casa, dizendo, puxou a sua família. Você que não educou esse filho. Como ele conseguiu projetar no filho tudo aquilo que ele não foi e deu certo, o mérito só pode ser dele. Então a gente vê como a família é um fator muito interessante de alavancar positivamente, como jogar o cara na sarjeta de uma forma muito agressiva. Então, aproveitando esse mesmo caminho, a violência, então, o filho está dentro desse raciocínio, pode ser induzido, conduzido pelo olhar do pai. Com Aquilo que o certeza. pai acha, Sim. isso vai ser bom para você. Filha, isso, se você até fizesse... em complemento da tua pergunta, só para a gente fechar. E eu falei do inventário por quê? Porque nós somos detectar coisas da primeira infância do meu filho dependente no inventário dele. Que a gente não tinha diálogo, não tinha como saber, não tinha nem como fazer esse manejo com ele, por falta de conhecimento, por ignorância da gente nesse sentido. E lá ele dizia que o Alexandre, o filho que a Carmen citou, é 2 anos e meio mais velho que ele e André. E que quando o Alexandre ia pedir para mim, eu vou na festinha de fulano, e tinha tipo 12 anos de idade o Alexandre. Você volta às 11 horas, porque senão às 11 horas eu vou te buscar. E ele odiava o irmão, porque o irmão obedecia a regra. E quando era 10 para as 11, o irmão já estava dentro de casa. E ele queria esganar o irmão. E escreveu assim no inventário dele: quando eu crescer, isso daí comigo não vai dar certo. Eu não quero nem saber. Eu vou chegar a hora que eu quiser e que se dane o mundo. Só que nós nunca conseguimos atingir esse lado de sabermos disso. O que ele pensava. Por quê? Porque pedir para o irmão mais velho ter um horário para chegar em casa não é nada de extravagante. Nada além do limite normal. Eu quero saber onde você está, com quem você está. Você vai e chega nessa hora. Se você não chegar, eu vou te buscar. Acabou o problema. Mas isso para ele é de uma violência de liberdade absurda. E eu tenho esse inventário guardado. Foi onde que aliviou muito minha culpa, viu, Cláudio? Sem dúvida. Pode ter certeza que deu uma lavada na alma. Que eu falei, então não acredito. começou de hoje, sabe? Já Porque tinha. a família vai, quando perde um filho... E o pior, é Cláudio... bom que o telespectador saiba que você perdeu seu filho. Que idade seu filho tinha? 28. 20 anos, 28, e você lutou quantos anos? 15, da dependência 15 dele, anos. Quer dizer, desde os 13, 14 anos que vocês tentaram, foram internações. Eu já tive uma vez um garoto que foi um caso muito, muito interessante, de a família virem a família me procurar. Eu conhecia porque trabalhava comigo, a pessoa falou, olha, eu fiquei com medo porque ele regalou os olhos, ele vinha me agredir e o pai não acredita. Primeira pergunta, mas ele fez algum exame, já passou por um eletro? Já fez e não deu nada. Mas eu falo já para vocês, porque agora a gente vai para um break e volta já.
e a sua face. Adore-o na beleza da sua santidade. Celebre com júbilo ao Rei dos Reis. Exalte o nome do Senhor. Se alegre, é tempo de colher. É tempo de viver em abundância o que Ele prometeu. Louve ao Senhor.